Vamos lá. Tema livre hoje, então. Eu tinha até algumas ideias para a gente poder conversar no nosso estudo de hoje, né, além depois de, obviamente, deixar aí, dar oportunidade para vocês para colocar as questões. Mas eu encontrei aqui agora há pouco, por acaso, uma matéria muito interessante que foi publicada num jornal francês, cujo título deixa eu pegar aqui, só um instantinho, cujo título, curiosamente, é exatamente: o francês mais conhecido no Brasil não é nem Napoleão, nem Zidane, mas Allan Kardec. Isso na França, né? Então eu achei muito bacana esse artigo. Eu vou ler aqui com vocês para a gente poder comentar, porque cai exatamente naquela questão que você sempre coloca, Brás, perguntando exatamente, né, quais teriam sido as razões para a França simplesmente deixar de dar valor à doutrina espírita, e o que aconteceu com o Brasil de ter adotado, né, essa nova questão. Então, nesse artigo eles fazem essa abordagem, né, exatamente de Kardec simplesmente ele é um anônimo na França, né? Eu comentei com vocês que o nosso amigo Vidal, no ano passado, em julho, fazendo um ano agora, ele foi passar umas 2 semanas na França, passando ali por Paris, passando por outras regiões também, ali da Espanha e tudo mais. E ele então, em Paris, ele entrou numa livraria e ele queria comprar um livro que tivesse sido de Allan Kardec, publicado por Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, ou qualquer livro da codificação. E aí então, na livraria, quando ele perguntou sobre se eles tinham algum livro de Allan Kardec, eles não sabiam informar. Como Allan Kardec, né? Aí explicou, aí apontaram para ele aquela prateleira lá no fundo da loja, aquele livro encostado ali, empoeirado. Aí ele foi lá e comprou uma versão em francês do Livro dos Espíritos, né, que seria mais um artigo de coleção, né, um objeto de lembrança dele. E aí então ele se surpreendeu com isso, né, porque para nós, falar de Allan Kardec aqui no Brasil, de um modo geral, principalmente nas grandes livrarias, ele é muito conhecido, né, temos sessões dentro das livrarias dedicadas à doutrina espírita. Então Allan Kardec não é um mero anônimo, né, mais um coadjuvante da literatura brasileira, né, na literatura brasileira, mas é um grande protagonista, principalmente, obviamente, para nós espíritas, né. Então, mas na França é diferente. Então essa foi a grande surpresa que nós encontramos, né. Sim, tanto Dom Pedro II, como eu comentei com vocês ontem, Dom Pedro II, Rui Barbosa e outros inconfidentes também, principalmente porque a gente lembra sempre que a independência do Brasil ela foi tramada, de certa forma, segundo os livros de história, por membros da maçonaria. Então, e naturalmente membros da maçonaria eram pessoas intelectualizadas, né, de um nível social e cultural mais elevado daquela época. E era desse círculo, né, nesse círculo de pessoas que se estudava também a doutrina espírita. Então a história do Brasil com a doutrina espírita, ela traz para nós muitos eventos curiosos. Eu vou fazer uma pesquisa legal, trazer para vocês aqui alguns fatos, uma cronologia, nomes de personalidades, para a gente poder conhecer um pouquinho sobre a história da doutrina espírita no Brasil, porque a gente sempre faz comentários, né, de passagem, né, em passant, mas não nos concentramos, né, vendo os detalhes. Vou pegar alguns detalhes sobre isso para a gente poder elaborar um pouquinho melhor essa nossa história. Pois é, também, né, França, né, Silvia, também tem essa resistência, né, até porque também houve uma rivalidade muito grande durante muito tempo entre a França e a Inglaterra. Então ali é como se fosse uma questão de honra, né? Eles simplesmente não falam por uma questão de picuinha mesmo entre eles, né? Júnior, eu vou ler para nós aqui esse artigo aqui, depois a gente comenta com vocês, comenta essa questão que você pôs, tá? O Décio lembrou aqui, né, que até porque as obras inicialmente não eram traduzidas, só estudavam quem tinha uma cultura maior ou tinha estudado em Paris, né? Sim, exatamente, também tinha essa questão de limitação cultural, mas mesmo depois das primeiras traduções, aconteceu da doutrina espírita ficar ainda restrita
aos círculos mais intelectualizados, né? Como eu falei, até falei para vocês ontem, somente após a publicação ou as publicações dos livros de Chico Xavier foi quando a doutrina espírita começaram então a se tornar mais conhecida, né? A Miriam lembrou, né, que no final de semana terá o primeiro encontro de cultura e pesquisa espírita no França-Brasil, né? O tema será esse, né? Então exatamente vai acontecer agora. Onde que vai ser mesmo, Miriam? Vai ser aí no Rio de Janeiro, né? Eu lembro que eu divulguei essa informação lá no espiritismo.net, mas eu não me recordo em que cidade que era. Não era, era na capital? Ou era alguma cidade da Grande Rio aí? Vê se você acha para mim a informação, traz para nós aqui, por favor. No Rio de Janeiro mesmo, né? Tá, então, tá aí, o primeiro encontro de cultura e pesquisa espírita França-Brasil. Vamos torcer para que os participantes desse evento tenham ali muita informação bacana para oferecer sobre essa parte histórica, né? Eu já trouxe para vocês até mesmo uma indicação literária, foi publicado pela editora Celde, o livro Papéis Velhos, Memórias de Luz, né, que trata da doutrina espírita, que trata da doutrina espírita, mas divulgada inicialmente no Rio de Janeiro, né? Então vale a pena estudar esse livro e também outros, né, que falam de outras regiões do Brasil. Vamos lá então, pessoal, vou ler para vocês aqui o artigo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, como eu comentei com vocês, esse artigo foi publicado no jornal, eu não sei como é que se lê, né, como é que se pronuncia, mas está escrito Slate, seria em inglês, mas é um site francês, de jornal francês, então eu não sei qual é a pronúncia dele. Mas então eu fiz aqui a tradução naturalmente no Google Translate, então vai ser aquela tradução assim, não com uma redação perfeita, né? Mas dá para a gente entender. Eu vou tentar fazer aqui os ajustes dentro do possível. Então o título, né? Como eu li para vocês, o francês mais conhecido no Brasil não é nem Napoleão nem Zidane, mas Allan Kardec. Né? Lembra que ele fala aqui de Napoleão Bonaparte, que foi ele, imperador francês a partir de 1804, exatamente no nascimento de Kardec, e depois também Zinedine Zidane, né, que foi o grande jogador da seleção francesa, que ganhou, né, inclusive, a Copa do Mundo, que foi disputada lá na França, né? Então vamos lá. No Brasil, o fundador da doutrina espírita é comemorado em todos os lugares. Selos com sua imagem, nomes de ruas. Se o nome Allan Kardec nada diz para a maioria dos franceses, isso não é o caso em 10 mil quilômetros de distância. No Brasil é comemorado em todos os lugares, e muito mais do que os nossos jogadores de futebol e estadistas. Selos com sua imagem foram impressos, ruas levam seu nome, seus escritos é vendido em vários milhões de cópias. Na França, no entanto, o fundador da doutrina espírita, o que explica a presença e operação dos espíritos, que fundou em anonimato e depois de experimentar o sucesso na década de 1860. Espírito, você está aí? Por trás da famosa frase, fonte de sorrisos e calafrios, encontra-se uma verdadeira crença de que há vida dos espíritos, de que há vida no mundo espiritual, ou de que os espíritos estão vivos, né? Eles estariam em torno de nós, invisível para o olho destreinado, revelando-se como querem. A crença nos espíritos é tão antiga quanto o homem. Na metade do século XIX, quando o romantismo chamava, né, por uma reação ao racionalismo do iluminismo, nasceu um renovado interesse no mundo invisível. A descoberta dos fenômenos elétricos e magnéticos no final do século XVIII preparou o terreno. Nos Estados Unidos, a década de 1850, a moda era das mesas giratórias, né, ou das mesas girantes. Tempo para um passeio de barco, e na Europa descobriam-se esse fenômeno. Cabeças coroadas, artistas, ou seja, no pessoal da realeza, artistas, cientistas e grande burguesia se divertiam com esses sustos.
Durante as sessões, os convidados colocavam suas mãos sobre uma tábua ouija e a forçava então a se mover. Depois tem aqui um vídeo também, né, que para quem quiser assistir. Nada predisposto, Hippolyte Léon Rivail se aventurou na parte superior da mesa, mas não com curiosidade sobre a nova moda passageira. O francês, nascido no ano em que Napoleão foi coroado imperador, vem de uma família rica de juristas de Lyon. Conhecido como professor, ele é adepto, né, de teorias inovadoras para a época, de Jean-Jacques Rousseau, lembrando que Kardec naquela época, ele, como Hippolyte Léon Rivail, ele era um pedagogo, então ele trabalhava em prol da estruturação da educação francesa, né? Então ele era muito conhecido nessa parte da educação, lançou muitos livros dele próprio sobre vários temas da educação, mas também livros de pedagogia. Então aqui, reconhecido como professor, é ele quem vai codificar os encontros com os espíritos e dar à luz ao espiritismo. Durante vários anos o professor pede aos espíritos dessas comunicações, ele vai lançar um livro em 1857, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também, e Allan Kardec assina o nome de um druida celta, que corresponderia ao que ele usou numa vida anterior. É também a forma de poupar a sua carreira, né, como pedagogo. O Livro dos Espíritos é como uma série de perguntas e respostas de Allan Kardec aos espíritos, né? É sobretudo Deus, a vida após a morte, o processo de reencarnação, a desigualdade, a guerra, mas muito mais do que uma religião, o espiritismo é uma filosofia. Aí abrem-se aspas aqui, de Guilherme Couchot, que é professor de História de Paris. Ele coloca assim: Allan Kardec não vê o espiritismo como uma religião. E esse também foi autor do livro Vozes de Além-Túmulo. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, no entanto, ele tinha uma consciência aguda de questões pastorais. Ele sabia que para a raiz espiritualista deve ser vivida como uma religião. Republicanos espiritualistas. O Livro dos Espíritos rapidamente se tornou um sucesso na França e logo depois no Brasil. Centros espíritas foram criados em todos os lugares, ou estão sendo criados em todos os lugares. O livro encontra um eco favorável entre os enlutados, né, aqueles que estão em luto, que praticam o espiritismo, mais para o seu aspecto conceitual terapêutico. Né, um comentário interessante trazido aqui nesse artigo, que fala exatamente isso, né, que as pessoas se aproximam da doutrina espírita muito mais pela dor do que pelo amor. É uma máxima que a gente utiliza bastante no meio espírita, né? E aqui foi colocado assim, então, que as pessoas praticam o espiritismo, principalmente aqueles que se encontram em luto, por viverem a perda de um ente querido, muito mais por uma questão terapêutica do que uma questão filosófica. Esse é o caso de Victor Hugo, durante seu exílio em Jersey, especialmente depois de se tornar adepto, poderia conversar com sua filha Leopoldine, que se afogou em 1843. Deixa eu ver aqui. Nos livros de Allan Kardec, a questão das mesas girantes, então, que era moda, já tinha sido resolvida. A publicação do livro irá reviver o fenômeno dos espíritos, mas de maneiras diferentes. Aí o mesmo Guilherme Couchot: Espiritismo ressurge a partir de 1860, apenas enquanto mesas girantes divertia as elites europeias. Dessa vez ele se tornará a análise socialmente acentuada. É a classe média que vai se tornar adepta. Aqui também um outro ponto importante, né, que dentro das questões históricas da França, mostra então, da doutrina espírita na França, mostra então que inicialmente o Livro dos Espíritos surgiu para trazer um impacto imediato diante dos fenômenos das mesas girantes.
Não foi o objetivo de Kardec, mas foi esse o impacto que provocou sobre a sociedade francesa. Então, se as mesas eram um fenômeno, de repente surge um livro chamado Livro dos Espíritos, que veio a partir da comunicação dos espíritos, através dos fenômenos das mesas, que depois vieram então as pranchetas, depois começaram as psicografias. Então aquela curiosidade inicial era exatamente para entender o que acontecia com as mesas através dos livros. Depois então quando Kardec começou a trazer principalmente a segunda edição do Livro dos Espíritos, mais aprofundada, né, com mais questões principalmente voltadas para questões filosóficas, envolvendo, por exemplo, principalmente na segunda parte, todas as leis morais, que trata da lei de reprodução, lei de destruição, fala sobre a lei do trabalho, são questões sociais. E aí então a doutrina espírita começou a tomar um outro aspecto. Olha só que interessante, né? Através de uma publicação na França, acredito que completamente despretensiosa, traz para nós uma visão que muitas vezes passa despercebida do nosso entendimento. E continua. Ao analisar o perfil dos membros do Espiritismo, parece surpreendente. Longe de ser iluminado, muitos republicanos acreditam. Espíritas, como Allan Kardec, são esquerdistas, como definido no século XIX, esquerda, né? Que foram traumatizados pelo fracasso de da Revolução de 1848 e do golpe de Napoleão III, que era tio de Napoleão Bonaparte. E isso porque também a gente lembra que Leon Denis ele publicou um livro, Espiritismo e Socialismo, que é bastante pertinente a gente trazer isso para a nossa análise. Porque, para muitos, como foi colocado aqui, essa questão, principalmente das leis morais, que tratam de situações da sociedade francesa naquele momento, com relação ao trabalho, com relação à guerra, com relação à desigualdade e tudo mais, a impressão que se dava era como se fosse uma publicação socialista para poder protestar contra os eventos políticos e econômicos daquela época. Então, nesse livro Espiritismo e Socialismo, Leon Denis também levanta essa questão de situações econômicas, sociais e políticas daquele período, trazendo a visão da doutrina espírita. E continua. Eles retiraram-se, então eles se voltaram para o Espiritismo, porque eles não seriam capazes de fazer política. Então, ou seja, como eles não podiam se envolver então na política efetivamente, então eles criticavam as questões da sociedade através da visão da doutrina espírita. Então ela se tornou, naquela época, um instrumento de debate na sociedade contra a política social e econômica que havia naquela época. Não admira que haja, portanto, a favor de Allan Kardec, pessoas da Liga de Educação e de maçons. Lembra que a gente falou da maçonaria? Então também, inclusive tem até uma questão que é levantada hoje nos estudos sobre Allan Kardec, se ele era maçom ou se não era, né? Mas dizia que ele tinha amigos da maçonaria. Inclusive Leon Denis também muitas vezes é citado como tendo sido membro da maçonaria. Deixa eu ver aqui. Tá. Na primeira, o regime de Napoleão III não foi muito tranquilizado, né? Que não atendeu, nesse caso, a todos os republicanos. Mas logo se deu conta que havia nessas reuniões um perigo, né? Então, a gente lembra que Napoleão III, tio de Allan Kardec, ele tinha determinado uma lei na França naquela época que proibia a reunião com mais de 20 pessoas. Isso porque, de um modo geral, as reuniões elas tinham como objetivo a mesma coisa que aconteceu na época do século XVIII, ali por volta de 1760, 1770, naqueles momentos que precediam a Revolução Francesa em 1789. Então muitas pessoas se reuniam para tramar contra a coroa francesa e implementar essa revolução. Então, como aconteceu isso com Napoleão na França na época da Revolução
francesa, isso poderia acontecer de novo no século XIX. Então essa lei proibia a reunião com mais de 20 pessoas. Então nós temos algumas publicações, a Revista Cristã de Espiritismo, a Revista Internacional de Espiritismo, ela teve uma edição, já há alguns anos, em que ela publicou sobre essa parte da história do Espiritismo, trazendo para nós uma cópia de uma autorização fornecida por Napoleão III, permitindo que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas funcionasse, mostrando que ela não era uma entidade política ou econômica, mas era filosófica, para falar de Espiritismo. Então foi enviado um documento para Napoleão III, ele então autorizou, o chefe de polícia tinha ciência dessa autorização, e aí a partir daí a Sociedade Parisiense começou então a funcionar. Né? Então olha que interessante esses detalhes. Então aqui nessas reuniões também então se levantava, mas será que é, será que não é? Será que por acaso não estão conspirando contra o governo? Outro título, A Visão Progressista. Aí tem um livro aqui, né? No site tem uma foto de 1957 em homenagem a Allan Kardec, né, que é o primeiro centenário da codificação do Espiritismo. Livro dos Espíritos, 1857. Em 1957, aqui no Brasil, foi lançado um selo comemorativo pelos Correios. Né, para quem chegou agora, eu estou lendo aqui um artigo que foi publicado no jornal francês, falando sobre, espantados, na verdade, sobre a fama de Allan Kardec no Brasil e ele sendo um mero desconhecido na França. Né? Então eu estou lendo aqui uma tradução feita aqui pelo Google para a gente poder acompanhar o artigo. Então aqui, a filosofia espiritualista inclui muitos aspectos progressistas da época. De acordo com Allan Kardec, os espíritos continuam a reencarnar, a evoluir e tornar-se cada vez melhor. Além disso, encontramos essa vontade na premissa da doutrina: nascer, morrer, renascer de novo e em constante progresso. Tal é a lei. Uma forma de olhar longe do dogma católico do inferno, onde nenhum desenvolvimento é possível. Resta Allan Kardec, aqui ele fala a limpeza da Igreja Católica, mas seria assim não seria purificação, talvez, da Igreja Católica na visão deles, né? O Deus que se refere em O Livro dos Espíritos é o Deus cristão. Até que o livro foi condenado pela Igreja em 1864. Os espíritas são muitas vezes os católicos. Ambas as crenças teológicas se encaixam sem dificuldade. É também por essa razão que no Brasil o espiritismo conhece um grande sucesso. Aí o Guilherme Show coloca de novo: o sucesso do espiritismo na França e no Brasil é que o catolicismo completa. Há uma ligação entre os dois. Isso na visão dele, né? Porque fala que muitos daqueles que praticam o catolicismo também praticam o espiritismo. Isso na visão deles, não, que é uma visão equivocada, nós sabemos. Embora, como nós já trouxemos aqui para vocês, isso nós temos dados palpáveis para analisar essa questão, quando nós vemos a divulgação de temas estudados pela doutrina espírita na nossa mídia. Então aquela pesquisa que eu falei para vocês, do espiritige.net/espiritismo na mídia, então naquela pesquisa nós tivemos revistas, televisão, jornais, cinema, vários temas que são então estudados nesses meios de comunicação, nesses veículos de comunicação, falando sobre a doutrina espírita, e mostra principalmente a grande audiência que acaba tendo. Então quando se fala numa novela, como a que vem acontecendo recentemente, que fala sobre doutrina, fala temas da doutrina espírita, não fala sobre doutrina espírita, são temas da doutrina que a doutrina espírita estuda, né? Porque quando se fala sobre reencarnação, manifestação de espíritos, cirurgias espirituais, nós não falamos necessariamente de doutrina espírita. Nós falamos de fenômenos que são naturais, que a doutrina espírita se preocupa em estudar. Então quando nós temos esses temas que são lançados na televisão, a mediunidade também é a mesma coisa, psicografia, fenômenos, né, psicopictografias e tudo mais, nós temos uma grande audiência, um grande interesse das pessoas.
Então mostra assim que e as pessoas de um modo geral não são espíritas declaradas, mas são pessoas que se interessam. Nós temos aqueles que têm suas religiões e de repente encontram nesses temas algo que chama atenção. Tem afinidade, pessoas que acreditam ou gostariam de acreditar na reencarnação, acreditam ou gostariam de acreditar na continuidade na vida do mundo espiritual e da comunicação com os espíritos também. Então nós vemos que oficialmente ninguém se declara católico e espírita ao mesmo tempo, embora a doutrina espírita não tenha essa preocupação. Mas aquele que se declara numa religião não se declara na outra. Ele fala assim, eu sou dessa religião, mas eu gosto de algumas coisas que o Espiritismo fala. Então, esse é o contexto que nós temos hoje no Brasil. E continua. Outra razão para esse sucesso no Brasil vem da diversidade cultural de sua população. Se o cristianismo é a religião dominante, é impregnado com as crenças animistas de nativos americanos, ou seja, de índios, e africanos, e constitui um sincretismo típico da América do Sul. Então ele começa a falar que o cristianismo é uma religião dominante, mas aqui no Brasil nós temos uma grande diversidade de crenças, principalmente daquelas que vêm da doutrina espírita, das religiões de tradições africanas, ou afro-brasileiras, como é o caso do candomblé, como é o caso da Umbanda. Então nós temos essas duas religiões que são muito observadas também lá fora. E continua. Muitas pessoas que chegam nas cidades brasileiras já estavam imbuídos de crenças mágicas ou espirituais. E aí falando exatamente dessas crenças, dos rituais africanos, de características africanas. No conteúdo, o espiritismo é muito próximo a essas crenças naturais. A transição entre os dois foi feita sem problema. Então, o que a doutrina encontrou aqui também uma característica interessante foi no momento em que os espíritos começavam a se manifestar nas reuniões espíritas, não era novidade porque isso já acontecia, por exemplo, no candomblé e na Umbanda. Os escravos trouxeram para cá. Então nós lembramos que quando começaram a praticar as suas crenças, aqueles grupos que vieram da África, que vieram a partir de 1600, para a cultura do café, para a cultura do açúcar, depois para a cultura do café, depois também para a extração de metais na África. Então eles já praticavam isso. Então não era nenhuma novidade. E como o primeiro centro espírita foi fundado na Bahia, então dá para a gente imaginar, Bahia, candomblé, Umbanda, centros espíritas, quer dizer, virou tudo uma coisa só. O que diferenciava um do outro era exatamente a questão mais intelectualizada e não animista ou anímica como era vista naquela época. Porque eles viam essa animação das práticas religiosas não como um fato, mas viam isso como uma prática ritualística apenas. Então, essa transição foi muito natural. Depois começou então a vir para o Rio de Janeiro, onde nós tínhamos ali o estado da Guanabara, que foi a segunda capital. Nós lembramos que a primeira capital do Brasil foi na Bahia, foi em Salvador. Depois a segunda capital no estado da Guanabara. E depois chegou então em Brasília. Então nós tivemos por que o primeiro centro espírita foi fundado em Salvador. Não é uma afirmação, mas é uma dedução. Exatamente porque era a capital do Brasil. Depois, quando veio para o sul do Brasil, para o sudeste do Brasil, nós tivemos ali então a difusão maior, principalmente porque a região sudeste era a região mais rica do país naquela época, Então, tu te lembrou também dos próprios pajés, que também tinham essa prática religiosa de ter contato com os espíritos, não apenas com as entidades clássicas do catolicismo, das religiões evangélicas, mas nós tínhamos ali os pajés que falavam com espíritos da natureza. Então nós tínhamos da África e dos índios. E a doutrina espírita chegou também trazendo uma prática de comunicação com os espíritos.
Então a transição entre os dois foi feita sem problemas, diz o pesquisador. Mais e mais brasileiros são espíritas, né? Se na França o espiritismo não toca apenas em uns milhares de pessoas, no Brasil a doutrina kardecista, como ele chamou aqui, continua a progredir, como revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2002, que era de 2.200.000 seguidores, para 3.800.000 em 2010, representando 3,1% da população brasileira. No entanto, esse número deve ser revisto para cima, porque na realidade muitos brasileiros se colocam como católicos e espíritas. Essas são as regiões do sudeste do Brasil, estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais, né? Ignoraram aqui o pobre Espírito Santo, que apresenta uma taxa muito maior, a maior taxa de espíritas. O município de Palmelo, no centro-sul do Brasil, viu 45% da sua população valer-se da filosofia de Allan Kardec. Ela se chamava Capital Brasileira do Espiritismo. Deve-se dizer que esta aldeia de pouco mais de 2.000 habitantes foi fundada em 1929 em torno de um centro espírita. A influência cultural do espiritismo também é muito forte no Brasil. Ela é medida na presença de muitas ruas Allan Kardec, mas também a escolha de nomes de Allan, por vezes escrito com um L, e alguns dos nomes mais dados no Brasil. O Clube de Futebol de São Paulo tem um atacante chamado Allan Kardec. Curiosas essas colocações dele, porque eles estão vendo essas manifestações de fora do Brasil, né? A indústria cinematográfica brasileira tem entendido o gosto do público brasileiro para esse tópico. Desde o final dos anos 2000, os filmes sobre espiritismo são sucesso de bilheteria, como apontado pelo Courrier International em 2013. Deixa eu ver aqui. Na edição, acho que não dá para entender exatamente aqui, mas fala que numa das edições do Livro dos Espíritos, na contracapa diz que é um dos livros mais lidos depois da Bíblia. Não é raro encontrar um livreiro, uma livraria de rua em São Paulo ou em Recife, com uma tradução desse livro. O declínio na França. Por outro lado, na França, o número de espíritas foi gradualmente reduzido ao longo dos séculos XIX e XX. Há várias razões, como a morte em 1869 de Allan Kardec, mas também a mudança de regime político após a queda do Segundo Império. A República foi proclamada em 1871, isso na França, né? Aqui no Brasil a gente lembra, foi em 1889, no dia 15 de novembro. A esquerda, a partir de 1880, vai adotar uma posição racionalista e positivista. Os republicanos espíritas serão forçados a escolher filiados, né? Além disso, a Igreja Católica, após a condenação em 1864 do Livro dos Espíritos, que estimulava, né, a devoção das almas do purgatório, irá de fato ocupar a terra do espiritismo, né? Então aqui as conquistas, né, do espiritismo. Então aqui também tem um detalhe importante, né, que é que em 1864, quando a Igreja condenou o Livro dos Espíritos, né, a gente lembra, por exemplo, do Alto de Barcelona, quando nós tivemos ali a Inquisição queimando as obras da codificação. Kardec conta essa história na Revista Espírita. E aí então ele, a partir dessa condenação, foi então lançado aquele nosso famoso Index Librorium Prohibitorium, que é o índice de livros proibidos. E nessa relação, além de livros políticos, livros filosóficos, também livros espíritas. Então nós percebemos que na França, Brás, o detalhe interessante é vermos então que como essa questão da visão socialista da doutrina espírita era muito importante para alguns segmentos da França, a partir do momento em que houve uma mudança de regime político, saindo do Império e entrando na República,
nós tivemos então o desinteresse nessas questões. Então foi guerra, mudança de visão política, social, a desencarnação de Allan Kardec. São vários os elementos que fizeram com que o espiritismo desaparecesse na França. Desaparecesse não, reduzisse na França. O túmulo de Allan Kardec está em Père Lachaise, né, que é o nome do cemitério. Ele não alcança a notoriedade de Jim Morrison, mas aqueles que frequentam, né, adornam regularmente com flores, né, mas não são os espíritos. Então esse aqui é o artigo de Guilherme Ringuenet, que é o autor dessa publicação. Então está aqui, né, lemos aqui então juntos esse artigo tão interessante, publicado lá na França. Deixa eu ver qual é a data dele aqui, se nós temos uma data. Deixa eu ver aqui. Está aqui, no dia 28/7, antes de ontem. Fresquinho esse artigo. E é chegado aqui quase que primeira mão para nós fazermos não apenas uma leitura, mas também uma análise dele, né? Então, o que nós temos aqui? Hoje, então, é o nosso tema livre, e aí eu trouxe para vocês esse artigo publicado lá na França, falando sobre a admiração que eles têm por verem que Allan Kardec é muito mais conhecido que Zidane, no mundo do futebol, como também do Napoleão Bonaparte, né, uma personagem da história francesa e também mundial. Então Kardec acabou chamando a atenção. E aí historiadores então se dedicam às pesquisas para compreender exatamente esse fenômeno, não aqui no Brasil, não apenas aqui no Brasil, mas também na própria França naquela época, e do porquê dessa mudança de contexto de lá para cá, né? Então, queria trazer para vocês aqui, que eu achei muito bacana, a gente vê isso acontecendo lá fora, e eles se espantando tanto, e para nós é uma coisa absolutamente natural, absolutamente corriqueira, falar sobre a doutrina espírita, temas que tratam de doutrina espírita, né? Então ali nós teríamos uma bela de uma aula de história, para entendermos várias passagens nesses aspectos sociais, políticos, econômicos, filosóficos, religiosos, né, dessas mudanças que nós temos de uma região para outra, de uma época para outra também. Então, muito bem, fechando por aqui essa passagem, né? Bom, deixa eu voltar agora lá. Alguma questão sobre isso, pessoal, que vocês queiram colocar? Tudo certo até aí? Satisfizemos então as nossas curiosidades, né? Tá, Júnior, coloca de novo para mim, por favor, a questão que você tinha colocado lá no alto. Só para a gente dar continuidade aqui então no nosso trabalho de hoje. Né, o Décio lembrou, né, que o esquecimento de Allan Kardec é agora, né? No passado, né, ele não apenas era conhecido, mas ele era adorado por um lado e odiado por outro, né? Então é aquela história, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então naquela época Kardec tinha essa notoriedade pelo trabalho que ele realizou, mas com o passar do tempo então ele foi sendo esquecido exatamente por causa do espiritismo, né? Por um lado, né, Décio, era o positivismo, que era aquela visão mais racional, que não concordava com as colocações dele, já que eles não aceitavam nenhum tipo de ideia que não trouxesse provas materiais ou cabais, né, que pudessem ser observadas. E por outro lado ele era também atacado pela própria Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica. Se nós pegarmos tanto o livro Céu e Inferno, em toda a sua primeira parte, onde ele debate sobre os dogmas tradicionais dentro do cristianismo, como também no livro O que é o Espiritismo, nós temos ali várias passagens em que Kardec
ou debate claramente, abertamente contra, ou rebate ataques da Igreja Católica, de membros da Igreja Católica, ou eles simulam debate com pessoas voltadas ou vinculadas ao pensamento católico. Na própria Revista Espírita, vários artigos também foram publicados em que Kardec refuta essas colocações, né, de citações de jornais, cartas que eram enviadas e tudo mais. Então ele se dedicava também a essas refutações. Bom, a Júnior perguntou aqui sobre tragédias e mortes coletivas, né? Isso é um tema que acaba, né, agora mudando um pouco do nosso assunto, esse é um tema que chama muito a nossa atenção, principalmente na atualidade, por causa da divulgação que a mídia proporciona para nós, né? Então tudo que acontece em qualquer parte do mundo, nós temos conhecimento imediato e cada vez mais detalhado, com imagens, com textos, com tudo. Então, as tragédias sempre aconteceram. Eu trouxe para vocês, quando nós lemos sobre a lei de destruição, na oportunidade que nós estudamos o Livro dos Espíritos, algumas passagens de um livro chamado As 100 Maiores Tragédias da História. E ele falava sobre catástrofes naturais, né, como terremotos, como tsunamis, como furacões, vulcões também, inclusive falando sobre Pompeia, lá na Itália, e também sobre pestes, né, epidemias que assolaram a humanidade, e também tragédias provocadas nos equipamentos que os homens utilizavam, né, principalmente navios e trens, já que esse livro é um pouco antigo. Então aviões não chamavam tanto atenção assim, porque até meados de 1950, 1960, os voos comerciais eram poucos. Isso por ser muito caro também, né? Então, os grandes voos, né, as grandes rotas comerciais começaram efetivamente a partir da década de 1960. Então eram pequenos voos. Então, esse livro acabou não abordando a queda de grandes aviões e tudo mais. E quando caíam também eram aviões pequenos, que nós tínhamos ali uma desencarnação de 30, 40 pessoas. Hoje nós temos 2 aviões se chocando e 700 pessoas desencarnando ao mesmo tempo, né? Então não era tanto abordado assim. Então nesse livro, As 100 Maiores Tragédias da História, traz para nós essas desencarnações coletivas em todas as épocas. Guerras, então, nem fala. Basta nós pegarmos a Segunda Guerra Mundial, que nós temos 12 milhões de pessoas que desencarnaram. Nós pegamos a Primeira Guerra Mundial de 7 a 8 milhões de pessoas. Então, tudo isso acontece aos nossos olhos, nos chama a atenção o tempo todo. A mídia sempre divulgando cada vez mais, né? Guerra do Golfo, né? Mas a Guerra do Golfo até foi pequena, né? Porque ela foi localizada, né, Júnior? Assim como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, esses conflitos regionais que nós temos hoje. Mas quando nós falamos em guerras mundiais, nós temos então esses 12 milhões de pessoas desencarnando. Então, o fato nos chama a atenção. E a pergunta, mas nem por isso deixa de ser importante também, né? O fato de ser uma guerra pequena não significa que uma quantidade significativa de gente desencarnou. Então, quando nós temos um fato como esse, a conclusão que nós tiramos é que o mundo é assim. As pessoas morrem, as tragédias acontecem, mas muitas vezes nós ficamos nos perguntando, principalmente diante daquelas situações em que nós ficamos mais sensibilizados. Isso porque eu esqueci também de falar de terrorismo, né? Quando nós tivemos ali, como por exemplo as Torres Gêmeas lá em Nova York, quando nós tivemos de 1.200 a 1.500 pessoas, tsunami com 300 mil pessoas desencarnando ao mesmo tempo. Então, os fatos acontecem e a princípio vem aquela conformação. Mas alguns fatos chamam a nossa atenção, nos sensibilizando, e nós perguntamos por que Deus permite que isso aconteça. Ou não colocando Deus como
responsável por tudo isso, né? Por que pessoas assim acabam desencarnando? Então é uma pergunta que se faz, e é uma pergunta bastante pertinente também. Então a doutrina espírita, ela trouxe para nós um esclarecimento a respeito desses eventos, mostrando então que a desencarnação, ela é natural, faz parte do ciclo natural da vida, faz parte da evolução do espírito, mas o que chama a nossa atenção é por que as coisas acontecem dessa forma. Será que esses espíritos estariam vinculados? Será que eles estariam vivenciando um karma coletivo? Né? A gente não precisa ter receio em utilizar a palavra karma, porque embora ela seja uma palavra utilizada no Oriente, ela traz o mesmo entendimento da lei de causa e efeito. Então será que todas elas estão envolvidas? Porque aquela ideia da lei de Talião, que diz que aquilo que você faz, aquilo que você paga. Então quando acontece uma grande tragédia, nós ficamos especulando por que será que aquelas pessoas desencarnaram dessa forma. Então nós lembramos que sim, há a possibilidade de vínculo entre aquelas pessoas por fazerem parte de um mesmo cenário, de um mesmo evento do passado, e agora se reencontraram, não para se tornarem amigas, mas para vivenciarem aquela experiência dolorosa de desencarnação, que para elas será uma forma de aprendizado. Por outro lado, nós temos pessoas que viveram situações diferentes no passado e que se encontraram no mesmo ponto, no mesmo local, e ali vivenciaram um tipo de desencarnação. Nós tivemos, por exemplo, o caso do edifício Joelma. Centenas de pessoas desencarnaram naquela tragédia aqui em São Paulo, lá no começo da década de 1970. E aí então nos perguntamos, mas todas aquelas pessoas que desencarnaram, ou porque se jogaram dos prédios, ou porque desencarnaram queimadas, ou porque foram asfixiadas, todas elas naquele momento, exatamente, Júnior, elas tinham alguma relação? Então nós lembramos assim, que às vezes uma tragédia que acontece, elas acabam convergindo espíritos com trajetórias diferentes, mas tendo a necessidade de vivenciar aquele tipo de experiência na sua desencarnação. Para nós, ainda é difícil de entendermos o que uma desencarnação dolorosa ou trágica pode trazer de aprendizado para o espírito. Isso para nós também é uma grande incógnita. Será que aquele que desencarna num acidente automobilístico aprende mais ou aprende menos do que aquele que se encontra desencarnando num leito de um hospital? Aquele que desencarna num infarto agudo do miocárdio, teve um infarto, não resistiu, desencarnou, ele aprendeu mais ou menos do que aquele que caiu, que sofreu um acidente aeronáutico, em que outras pessoas tantas desencarnaram com ele. Então, na verdade, o tipo de experiência que cada indivíduo vivencia, a partir desse tipo de desencarnação, envolve a reflexão que o espírito tem em torno das sensações, das impressões, dos temores que ele vivencia naquele momento. Uma desencarnação mais ou menos dolorosa, o apego que ele pode ter numa situação ou em outra. Aquele que desencarna de uma forma trágica, mas continua apegado ao seu corpo que acabou se desintegrando, é um espírito que sofre muito. Por outro lado, nós temos aqueles que sofrem uma desencarnação, mas que se desapegam rapidamente. Então para ele fica a desencarnação rápida, a desencarnação súbita, rápida no sentido do desprendimento dele, mas súbita por ter sido pego de surpresa. Enquanto que outros vêm se preparando. Olha, você tem uma doença degenerativa, uma doença que vai te levar à desencarnação. Então é muito diferente daquele que é pego de uma hora para outra. Então cada situação como essa traz um tipo de experiência para cada indivíduo. Para ele inicialmente, e para aqueles que vivenciam encarnações diferentes, mas cada um absorvendo um aprendizado a partir daquela situação. Depois nós lemos também sobre a questão das desencarnações coletivas. Nós temos também a própria visão da lei de destruição,
que também é um outro tema que nós estudamos do Livro dos Espíritos, que fala que a destruição, na nossa visão, é alguma coisa trágica. Mas diante dessa lei da natureza, a destruição nada mais é do que a transformação. Para você fazer com que surja uma nova vida, por exemplo, há a necessidade de você transformar aquilo que havia anteriormente. Uma queimada numa floresta, na verdade você não destrói a floresta, mas a floresta vai se reviver. Ela vai ser... ela vai renascer. Uma tragédia que acontece num ambiente, numa grande tempestade, é uma modificação climática que nós temos. Então, várias situações que para nós tem uma visão destrutiva, para a natureza tem uma visão transformadora. No caso de uma desencarnação coletiva, corpos foram destruídos, pessoas foram destruídas, na visão geral. Mas na lei da natureza são corpos que foram destruídos para promover uma transformação para os espíritos. Então já começa a modificar a nossa forma de entender. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, né, no livro Obras Póstumas, também tem um texto muito importante sobre a igreja, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Sim, nessa parte filosófica, né? A gente depois fala sobre essa questão, né? Tá interessante também. A Tuti lembrou aqui, né, no livro Ação e Reação, fala sobre isso e conta por que os pilotos estarem naquele voo, né? Então tá aí o livro Ação e Reação de André Luiz, né? Publicação do Chico, que também traz para nós uma visão sobre ela, né? Às vezes me pergunta, né, e apesar de entender, muitas vezes não sei explicar. Mas sabe o que acontece, Júnior? É uma situação bastante complicada quando as pessoas... Aqui na sala mesmo a gente já viveu isso. Alguém entra na sala e pergunta assim, me fala sobre tal coisa. Só que na verdade, para a gente entender os conceitos da doutrina espírita, há a necessidade de nós termos um entendimento, no mínimo, geral, mas pelo menos, ainda que seja superficial, mas que a gente consiga englobar totalmente a ideia. Não adianta você responder uma pergunta com uma simples frase para alguém que não conhece absolutamente nada da doutrina espírita. A gente tem que entender sobre lei de causa e efeito, a gente tem que entender sobre a vida no mundo espiritual, sobre o processo de desencarnação e reencarnação, sobre a influência espiritual, sobre a justiça divina diante desses processos. Então, chegar assim numa pergunta simples e ele querer uma resposta simples, a maioria das pessoas vai dizer assim, você falou, mas não me convenceu. Mas é claro que não vai te convencer, né? Como se tivesse a pretensão de querer convencer. Eu me recordo de algumas vezes entrarem pessoas aqui na sala e desafiando a gente, né? Me prova que isso é verdade. Quer dizer, qual a intenção nossa de provar alguma coisa para alguém? Se aquela pessoa quer conhecer algo sobre os temas estudados pela doutrina espírita, ela tem que começar a fazer uma leitura geral sobre as obras, por exemplo, começando no mínimo pelo Livro dos Espíritos, para entender sobre um pouquinho sobre cada um dos temas que são abordados. E a partir daquela dúvida específica que ela tenha, começar então a se aprofundar em outras obras, em outras pesquisas. Então não é de uma hora para outra. Então alguém pergunta assim, me explica por que aquilo aconteceu. Aí você vai falar assim, olha, aconteceu por isso, dentro do seu entendimento. Mas ela, como não tem conhecimento sobre isso, precisa se perguntar, será que ela acredita em reencarnação? Será que ela acredita no mundo espiritual? Será que ela acredita na justiça divina a partir desse entendimento que nós temos da lei de causa e efeito? Então, simplesmente soltar uma frase para tentar explicar aquilo para alguém que não tem conhecimento sobre o assunto, fica muito difícil. Então a gente não tem que ter a pretensão de querer explicar tudo para todo mundo. Primeiro porque nós não temos conhecimento para isso. E segundo que a pessoa precisa se interessar em conhecer muito mais para depois estudar sobre aquilo. A Miri colocou ainda mais quando a pessoa não está aberta aos princípios da doutrina, porque muitas vezes são perguntas desafiadoras. A pessoa não tem curiosidade, ela quer debater o tema e provar que a sua verdade é a verdadeira. Então fica mais complicado ainda. Mas Kardec, ele traz uma lição para nós, né, quando ele escreve nos seus artigos na Revista Espírita, que ele não perde tempo ficando batendo boca com pessoas, não.
Se a pessoa envia uma carta, ou então o chama para algum tipo de conversa, para poder conhecer a doutrina espírita, debater sobre ela, para tentar entender um pouco mais, ele se coloca à disposição. Há alguém que quer enfrentá-lo para provar que ele está errado, e o indivíduo colocar a sua verdade como absoluta, Kardec diz: eu não perco meu tempo fazendo isso. Porque a pessoa não quer te convidar para conversar sobre o assunto, ela quer te confrontar para provar que você está errado. Então a gente não tem necessidade nenhuma de provas, de receber provas de ninguém, de provar nada para ninguém. Na verdade, a necessidade que nós temos é de utilizar a doutrina espírita como processo de autotransformação. Somos nós que queremos aprender com aquilo que a doutrina espírita vem oferecer. Somos nós que queremos utilizar a perspectiva espírita para entender o que acontece na nossa vida, acontece na vida das pessoas, acontece na vida do mundo hoje. Na vida de todos do mundo hoje. Então eu não quero pegar assim e dizer assim: olha, você está certo ou você está errado. Aquele que quer aprender de um jeito, aprender de outro, ele vai aprender com a lei de causa e efeito. Se ele fez certo, ele vai ser recompensado. Se ele fez errado, ele vai sofrer as consequências. Bem simples de entendermos. Deixa eu ver aqui rapidamente. Já leio a sua, abraço, só um instantinho. Deixa eu ver o que a Angelina tinha colocado para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, a Angelina colocou aqui então, no livro Obras Póstumas, também tem um texto muito importante sobre a Igreja Católica, né, que a gente falava sobre a questão do artigo, né? O texto é mais ou menos assim: é chegada a hora em que a Igreja deverá prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira pela qual praticou o ensinamento do Cristo, né? Isso, na verdade, foi uma colocação que Kardec fez para mostrar exatamente que muitas vezes as instituições que podemos considerar como responsáveis pela difusão desses ensinamentos, ou se colocaram como responsáveis pela difusão desses ensinamentos, acabaram desvirtuando esse trabalho porque valorizaram muito mais o poder temporal, né, ou seja, o poder aqui no mundo físico, do que realmente difundir o ensinamento para a transformação moral do nosso mundo, para encaminhar realmente as pessoas nessa relação mais próxima com Deus. Nós chegamos a falar sobre isso, sobre o poder temporal e o poder espiritual. Se eu não me engano, foi até no momento em que nós estudamos até o Obras Póstumas. Nós lembramos, né, que no passado nós tínhamos o Papa como sendo chefe de Estado, como tendo exércitos, como tendo terrenos, como tendo poderes. E isso já mostrava exatamente o desvirtuamento da instituição, que era portadora, vamos dizer assim, não vou dizer detentora, porque ela não tinha poder, não era dona de nada, mas ela era a responsável por pegar esse conhecimento todo, de todos os textos, de toda a história, de todo o conhecimento, e fazer com que as pessoas tivessem acesso a ela. Mas ela acabou exatamente restringindo aquilo como sendo um instrumento de poder, ou transformando aquilo como um instrumento de poder. Então, tanto ela, como todos aqueles que são responsáveis em qualquer religião, em qualquer crença que teve como responsabilidade transformar o mundo a partir dessa filosofia, e não soube utilizar, certamente vai ser responsável, inclusive os espíritas também. Quantos são aqueles que são médiuns, que realizavam trabalhos em nome da doutrina espírita e acabaram utilizando essa posição para satisfazer as suas necessidades, o seu egoísmo, e depois chega no mundo espiritual e passa por todos os conflitos? Quantos são os religiosos de todas as religiões que chegam no mundo espiritual sofrendo grandes perturbações pelos erros praticados durante o exercício do sacerdócio que se comprometeram a exercer? Então nós temos ali várias e várias situações que levam as pessoas ao sofrimento por causa de negligências. Mas aí nós podemos até estender isso também. Quantos são os médicos que se comprometeram durante a programação reencarnatória de virem para cá, de se formarem em medicina, de ajudarem a aliviar a dor das pessoas e utilizaram isso como meio de enriquecimento pessoal?
Isso nós podemos colocar professores, advogados, pessoas que trabalham na área de saúde, da filosofia, da educação, das exatas, cientistas e tantos outros. Então a responsabilidade ela é uma responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade institucional, responsabilidade coletiva, responsabilidades nacionais, inclusive países que se desvirtuaram de compromissos importantes daquela coletividade e acabaram depois trazendo todas essas consequências negativas sobre si mesmas, né, e lamentavelmente também sobre as pessoas que viviam sob a sua guarda, a sua proteção, vamos dizer assim. O Brás colocou ali em cima uma pergunta, né? As pessoas que sofrem transplante do coração relatam mudança de comportamento. Isso não pode ser. Brás, a gente pensa o seguinte: quando colocamos essas questões de mudança de comportamento e tudo mais, o primeiro ponto que a gente tem que se apegar é exatamente o que a ciência diz a esse respeito. É importante a gente sempre pensar que existem muitas questões que a ciência não pode responder, mas muitas questões a ciência pode responder. Então, são relatos, são histórias, são mitos, que não tem comprovação científica para isso. Algumas pessoas mudam seu comportamento muito mais pela cirurgia, pela doença, do que pelo transplante em si, do que pelo fato de ter o coração de uma outra pessoa. Então tem pessoas que uma grande doença modifica completamente o seu modo de viver. Se isso fosse um fato, nós teríamos isso acontecendo. Exatamente. Então você pega assim uma cirurgia, a pessoa está à beira da morte, o outro coração que vai passar para ela, de repente ela mudou de comportamento, sei lá o que passa na cabeça dela, mas a gente não pode colocar isso como sendo o resultado do transplante em si, porque não existe nenhuma comprovação científica. Pessoas que fazem transplantes e continuam vivendo suas vidas com absoluta naturalidade da mesma forma que tinha antes. Outras pessoas passam por esse processo e modificam seus comportamentos por uma questão psicológica. Exato, então isso é um impacto emocional muito grande naquilo que ela vivencia, né? Então, difícil a gente falar assim, olha, o que nós podemos falar de mudança de comportamento? Não é uma coisa genérica, não é uma coisa absoluta assim, né? São situações específicas, e a mídia acaba também aproveitando bastante, né? Nós temos aquelas situações que são até bizarras, né? Algumas histórias, alguns enredos que são apresentados, que o indivíduo faz um transplante de braço, que esse braço foi retirado de um assassino e de repente o braço fica assassino. Já ouviu falar de uma história chamada mão assassina? É um indivíduo que fez um transplante de mão e a mão dele ficou assassina porque era a mão de um assassino. Então esse tipo de história, por mais ridícula que seja, acaba exatamente aumentando cada vez mais esse misticismo em cima dessas questões, né, vamos dizer assim. Pronto, né, o Brás lembrou aqui das influências espirituais que também podem acontecer, né? Então, isso de fato acontece. Vamos então devagar para a gente poder chegar nesse ponto. Teve um relato, eu comentei com vocês essa semana, do livro Gestação, Sublime Intercâmbio, quando eu falava sobre abortos, sobre gravidezes, abortos e gravidezes e tal, e o autor do livro, então, o Dr. Ricardo de Bernardi, né? E ele relatou numa certa entrevista que ele concedeu, que ele falava exatamente da época em que ele cursava medicina. Então era muito comum os estudantes, naquele desespero de estudar anatomia humana, comprarem órgãos humanos, ossadas. Isso acontece muito em cemitérios, né, onde existem cursos de medicina em grandes cidades, onde pessoas compram crânios, compram partes de corpos, clandestinamente, porque isso é ilegal. Então compram aquele crânio para poder estudar anatomia e dizer que tem um crânio original. E o Dr. Ricardo de Bernardi teve acesso, então, eu não me recordo exatamente como ele adquiriu aquele crânio, e ele estudava, né, regularmente para poder ter um conhecimento maior dessa anatomia daquele crânio e tudo mais. E aí então ele já era espírita, praticante, né, porque ele trabalhava há muito tempo já, desde a mocidade, se eu não me engano, numa casa espírita. E aí, depois de um certo tempo, ele começou a participar de reuniões mediúnicas. E eis que o espírito apareceu acusando-o de ter roubado parte do seu corpo.
porque você roubou a parte do meu corpo, porque aquele corpo que você tem, ou aquele crânio que você tem, me pertence e tudo mais. Então ele começou a sofrer acusações. Se vocês tiverem oportunidade, façam uma pesquisa sobre isso, que ele vai contar, e do jeito que ele conta, com aquela dramatização toda, ele fala exatamente do susto que ele levou. Né? Mas na verdade ele falava, olha, mas... ele conversando com o espírito, ele falava assim, olha, mas na verdade essa parte do seu corpo, ela tem servido muito para o nosso estudo, para que nós possamos melhorar como profissionais, ajudar as pessoas e tudo mais. Então foi aquele trabalho de doutrinação para fazer com que o espírito se desapegasse do seu corpo físico e desse continuidade na sua evolução, entendendo exatamente a contribuição positiva que ele tinha dado com o corpo que ele... um corpo que já não servia mais para ele, que estava sendo utilizado para estudos. Então nós temos indigentes que têm seus corpos doados para universidades, temos corpos que são roubados e tudo mais, e muitos espíritos se incomodam com isso, inclusive se tornam, como a gente viu, obsessores. Então você tinha colocado, né, que no caso da doação de órgãos, que é um tema também que nós temos estudado dentro da doutrina espírita, como é que a doutrina espírita entende a doação de órgãos? A visão que nós temos é apenas a visão do doador. Se é caridade, se não é caridade, até que ponto isso ajuda o indivíduo na sua evolução e tudo mais. Mas quando se fala em doação de órgãos, nós temos também a questão do doador, após a sua desencarnação. E também temos a questão do receptor, naquela questão de compatibilidade genética, compatibilidade fluídica, que é algo que a medicina não considera, que a medicina considera órgãos, considera a matéria. Na doutrina espírita nós estudamos a vibração, a questão fluídica, o vínculo entre o organismo do indivíduo e aquela parte que vem sendo doada. Então nós temos várias situações a serem consideradas. Então nós falamos a princípio, um espírito se conforma facilmente com a sua doação? Se nós falamos assim, bom, se você faz a doação em vida de um órgão, então você já está preparado para aquilo, pelo menos a princípio. Porque muitas vezes o indivíduo fala assim, olha, quando eu morrer, eu quero que meus órgãos sejam doados. Mas aí no momento em que ele morre, ele fica apavorado e não quer se desapegar do seu corpo. Porque na teoria é uma coisa, você se prepara na teoria para a morte, mas na hora que aquela capa preta bate na porta do teu quarto, a coisa modifica, você fica com medo. Então muitas vezes, inconscientemente, o indivíduo acaba se apegando ao seu corpo físico por medo do desconhecido, embora a sua intenção seja de se libertar, de dar continuidade. Para aquele que foi o doador, tem uma história contada, eu não me recordo se é por Chico Xavier, que teve um indivíduo que ele foi... ele era um criminoso e ele foi então assassinado. Foi morto durante um desses assaltos. E aí então a sua família doou seus órgãos. E aí ele fez a doação das córneas, se eu não me engano. E aí então, no mundo espiritual, depois de toda a sua perturbação, relatava-se então que ele via saindo do seu peito, exatamente no lugar onde ele levou um tiro, uma grande luminosidade, que ele não entendia o que era aquilo. E aí depois de um tempo ele foi compreender que as suas córneas tinham sido doadas e a pessoa que recebeu as córneas fazia preces constantemente em benefício dele. E aquele local onde ele tinha sido baleado, que o seu perispírito registrou aquele ferimento, saiu então essa luminosidade que era efeito exatamente daquela prece. Então são histórias que são contadas, que românticas ou não, reais ou não, retratam exatamente isso, o benefício que se reverte sobre o doador. Mas nem todo doador também ele aceita com tanta facilidade. Então nós temos todas essas situações a analisar, né? É perigoso se alguém receber o coração de um Zé que virar um corintiano. Ah, mas aí vai viver feliz, Zé, o braço. Aí, meu filho, coração de corintiano é mais saudável do que todos. Não infarta, não tem nenhum tipo de problema. Olha só que maravilha. Corintiano não morre do coração, meu amigo. Morre de qualquer coisa, menos de coração, né?
Então esse apego ainda é uma realidade, infelizmente, né? E como eu falei para vocês, Andréa, num dos estudos dessa semana que a gente tinha conversado, é que muitas vezes a pessoa se desapega completamente do mundo material que ela tem, né? Olha, assim, eu não me apego ao meu carro, não me apego ao meu salário, mas eu fico desesperado se eu ficar longe da minha família. E aí então ele desencarna e ele continua vinculado à família porque ele tem um apego afetivo, não um apego material. Porque é muito difícil você simplesmente se desligar daquilo que você considera importante. E para muitos o próprio corpo é importante. Então nós ainda vivemos essas grandes dificuldades, né, de entendermos essa nossa relação com o mundo espiritual, de entendermos essa nossa relação com o nosso corpo físico, e dentre tantas outras situações, né? A Fernanda colocou, né, fez a tradução de um artigo de um médico que estudou diversos casos onde os que recebiam órgãos mudavam de personalidade, inclusive um doador do plano espiritual, entrando em contato com quem recebeu seu órgão, ajudou na descoberta do seu assassino, né? Então também são histórias, Fernanda. Então, é aquilo que eu falei para vocês, são histórias interessantes, mas quando se fala em mudança de personalidade, quando se fala em questões do que acontece no mundo espiritual, nós temos que ter resultados concretos para analisar isso, nós temos que ter comprovação das fontes que chegam para nós, né? Porque não dá simplesmente para a gente aceitar ou não. São coisas genéricas, né? São fatos isolados que acontecem, não é algo genérico. Se você chega aqui em São Paulo, por exemplo, no Instituto do Coração, e você pergunta para os médicos, para os cardiologistas que fazem transplantes, e você pergunta para eles o que vocês podem relatar com relação à mudança de comportamento. Ele vai falar, tudo isso é mito, tudo isso é história. Não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. Então, mesmo que haja uma mudança de comportamento, nós podemos considerar muito mais essa questão de influências espirituais, que é uma coisa real, do que falarmos que o coração fez o indivíduo mudar, considerando também a mudança de comportamento diante da experiência que ele vivencia, que é dolorosa, né? Então tudo isso acaba sendo colocado, mas mesmo assim ainda é muito difícil de dizermos, foi isso, né? Mas a visão espírita, ela não considera apenas aquilo que é. A visão espírita também coloca cuidado com aquilo que a gente está sabendo, porque de repente é muito mais fantasia do que realidade. A doutrina é muito pé no chão, né? Bom, pessoal, então é isso, né? Esse é o nosso, mas são assuntos muito interessantes, não há dúvida nenhuma que merece um estudo, merece uma pesquisa, porque são situações do nosso cotidiano, situações que fazem parte da nossa realidade. E quanto maior é o estudo que nós temos, mais fácil fica o nosso entendimento. Tem um livro chamado Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, onde ela fala de várias situações da nossa atualidade. Questão de transplante, questões genéticas, questões de aborto, pena de morte, eutanásia, várias e várias situações que envolvem a ciência e a realidade do nosso dia a dia, nessas questões de vida e morte, né? Um livro muito interessante. Foi publicado há mais ou menos deixa eu lembrar quando eu li esse livro, faz uns 15 anos, uns 15 anos, 15 para 20 anos mais ou menos que eu li esse livro. E naquela época os assuntos eram bastante atuais. Então basta a gente preencher com mais alguns pontos mais atualizados, né, que certamente vai se tornar um guia muito interessante para os nossos estudos. O Gilson colocou, né, experiências extremamente dramáticas podem funcionar como ritos de passagem, sim. Mudanças profundas acontecem diante de experiências muito intensas, né? Isso é bastante comum. Bom, pessoal, fechando por aqui então o nosso bate-papo de hoje, né? Como nós vimos então, fazendo um retrospecto aqui, nós falamos